Bom dia, galerinha, tudo bem? Seja bem-vinda, Isa. Eu vi que você se adicionou à plataforma, tá? Esse é o nosso novo canal de estudos, porque infelizmente nós estamos em uma época de pandemia e por isso nós devemos nos cuidar. Bem-vindo o Cauã também. A Lavínia já tá fazendo as aulas com a Pro. Eu queria deixar um recadinho para vocês. Como todos vocês já sabem, nós estamos em uma época muito difícil por conta do coronavírus. Então, infelizmente, não é possível nossas aulas na escola, o nosso encontro diário. Porém, o nosso encontro diário vai ser feito aqui, por esse canal. Então, é preciso que vocês criem uma rotina. Todo dia tem aula, tá? E é importante que vocês façam as aulas diariamente, até porque para não acumular atividade. Aí, se acumula atividade, vocês acabam nem conseguindo fazer, tá bom? Hoje a nossa aula é aula de português, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre os robôs, né? Que agora os robôs estão vindo com tudo aí. E é isso, tá? Nossa aula hoje é da página 9 até a página 13, na apostila de português no volume 2, tá bom? Primeiro, assim que a gente já abre a apostila, tá escrito assim: brasileiros cria humanoide para atender em restaurantes e hotéis. Eu não sei o Cauã, mas as meninas sabem que tem uma série que se chama Semi-Cat e que não é um garçom que atende, é um robô, tá vendo? Então, tá bem à frente da gente, né? Já pensou que legal se os robôs conseguissem fazer tudo pra gente, né? Então, é uma nova era aí que pode chegar. Então, pode ser que não tenha mais garçons e tenha os robôs, né? Então, tem alguns lugares que já tem. Logo em seguida, tá escrito assim: qual o significado da palavra humanoide? Só para lembrar, no começo do ano, quando nós pegamos a apostila, eu entreguei para vocês um panfletinho do Mini Aurélio que vocês poderiam baixar no celular. Quem não tem celular, pede autorização pra mamãe e vê se consegue baixar, tá? E quem não tem dicionário ou quem perdeu o papel, né? Quem não tem dicionário ou perdeu o papel e não tem o próprio celular, ou a mãe não deixou, enfim, vai no Google e procura, tá? Então, não precisa ter necessariamente o dicionário, caso vocês perderam o papel ou não tem um dicionário em casa. Então, vai lá na internet e procura a palavra humanoide, o que ela significa, tá bom? A palavra humanoide é formada por humano mais oide, né? Então, por isso fica humanoide. Terminação que significa como a forma do quê? O que vocês acham que significa humanoide? É uma forma do quê? Logo em seguida, na questão 2, tem 3 robôs, né? Tem um robô que tem a forma de um homem, tem um robô que eu não consegui identificar o que ele se parece, e tem um robô que ele é uma bolinha, 2 bolinhas, uma grande e outra pequena e uns bracinhos. Então, vocês vão ter que identificar pra mim qual que é o humanoide. Se é o primeiro, se é o segundo ou se é o terceiro. Achou o humanoide? Coloca o xizinho pra mim, ok? Vamos lá. 3. Complete as frases com as palavras com a terminação em oide. Então, tem A, B e C. Tem elefante, planeta e esfera, tá? Então, se é elefante com uma terminação eoide, vai ficar elefantoide, tá bom? Dei a dica da primeira. Segunda, se é um planeta com uma terminação em oide, como que ela vai ficar? Facinho também, tá? E esfera com a terminação em oide, como que ela vai ficar? Facinho, mamão com açúcar. Logo em seguida, na questão 4, tá falando assim: qual o significado do geoide? Foi aquilo que eu falei na questão 1. Não tem dicionário em casa? Vai no Google, procura que lá tem o resultado, tá? Outra coisa importante, não coube na apostila, pega o caderno, coloca segundo bimestre, coloca a página que está fazendo, tá? E o número da questão, porque na hora de corrigir fica mais fácil, tá? Agora, nós vamos ler um texto muito legal, que também fala sobre videogame. Quem aqui gosta de jogar videogame?
Eu não gosto porque eu não sei mexer com videogame, mas eu conheço muita gente que gosta, tá bom? Esse é um texto de divulgação científica, né? O que é isso? É um texto que tem informações que foram estudadas e comprovadas. Então, tudo que foi estudado e comprovado é um texto de informação científico, é algo científico que foi comprovado e estudado, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o vovô e o videogame. Olha, o que vocês acham que fala sobre esse texto, tá? O vovô e o videogame. Será que combina vovô e videogame? Porque videogame é uma coisa muito atual, né? Que antigamente nossos avós não tinham. Mas a gente nunca sabe o que se esperar desse mundo aí, né? Vamos lá. O vovô e o videogame. Você já viu seu avô jogando videogame? Eu nunca vi meu avô jogando videogame, gente. Eu não consigo nem imaginar. Vamos lá. Provavelmente não. Mas talvez isso se torne mais comum no futuro. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que os jogos eletrônicos podem ajudar a aprimorar certas atividades cerebrais das pessoas idosas. Olha que legal, porque a gente sabe que quando nós vamos chegando numa certa idade, nossa cabeça já não ajuda muito, né? A gente, de repente, tá fazendo uma coisa, esquece outra. Vocês não, porque vocês estão com a cabeça maravilhosa. Que nem eu vou fazer quase 30 anos e já esqueço de uma porção de coisas, imagina quando eu tiver 60, 70, né? É complicado, vamos lá. Se você já está pensando em desafiar os seus avós para o seu game favorito, calma, tá vendo? Não é qualquer jogo, gente, né? Pegar um jogo cheio de explosão, cheio de carros, não é qualquer jogo, tá? É um jogo específico, vamos lá. Não estamos ainda falando de jogos modernos cheios de monstros e explosões. O estudo utilizou um jogo especificamente desenvolvido para esse fim, chamado NeuroRacer, tá? Então, a gente consegue entender aqui que não é qualquer jogo. Foi um jogo desenvolvido especificamente para os idosos, tá bom? Ele é composto por duas tarefas. A primeira é guiar um carro para uma pista sinuosa e a segunda é identificar o surgimento de figuras com certa cor e formato na tela no meio de uma série com muitas outras. Nada muito difícil, certo? Mas o desafio é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Gente, será que os vovôs vão conseguir fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo? Né? Casa de se pensar, vamos lá. Quando realizamos tarefas simultâneas, elas provocam interferências no processo de informações em nosso cérebro. A capacidade de lidar com essas interferências, no entanto, diminui com a idade. Vocês lembram que eu falei no começo? Quanto mais idoso a gente fica, menos a nossa cabeça ajuda a trabalhar. Por isso, idosos têm mais dificuldade de enfrentar esse tipo de situação. Os cientistas pediram a adultos de 60 e 85 anos que treinassem o NeuroRacer durante um mês. Alguns jogaram a versão completa, que é aquela cheia de cores e formas, tá? E a outras dirigindo o carro, foi dirigindo o carro e identificando os símbolos ao mesmo tempo. E outros apenas as provas separadas, que foi somente andando com o carro numa pista sinuosa, tá bom? Passaram por testes para verificar o seu desempenho no jogo. Os resultados mostraram que os dois grupos melhoraram os seus desempenhos em tarefas isoladas, mas só o primeiro melhorou na versão completa, ou seja, apenas o cérebro das pessoas treinadas nas duas atividades de forma simultânea aprendeu a lidar com a interferência. Continuação do texto lá na página 11, tá? Quem treinou com a versão mais completa também apresentou melhorias em áreas como atenção e memória, entre outras atividades cerebrais. Resumindo, ao treinar os idosos para lidar com a interferência, foi possível com um único jogo melhorar suas habilidades em várias áreas. Olha aí, vocês viram que após eles jogarem esse jogo durante um mês, eles já melhoraram muito, né? A capacidade cerebral deles. Vamos lá. Embora os resultados sejam apenas iniciais, as pesquisas nos fazem pensar se no futuro poderemos jogar com jogos de alta tecnologia, não só para diversão, mas também para melhorar nossas capacidades cerebrais. Tá vendo, gente? Agora, em um futuro, eu acredito que não seja um futuro tão distante, não. É um futuro próximo. Não vai ter só jogo só para divertir. Vai ter para divertir e também para melhorar nossa capacidade cerebral. Já pensou? Divertir e melhorar nossa capacidade cerebral?
É tudo que eu queria. Vamos lá, segunda questão. Qual é o título desse artigo? Aí vocês vão lá, voltar no início do texto e vai colocar qual é o título do artigo, tá bom? Ah, esse título despertou seu interesse pela leitura, por quê? Vocês acreditam que esse título, o vovô e o videogame, despertou algum interesse para você ler esse artigo, né? E por quê? Aí vocês vão colocar se sim ou se não. Meus amores, não precisa ser algo muito extenso, tá? Coloca a resposta que vocês acham e tá ótimo. B. Que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título? Que expectativa foi criada com esse título do texto, tá? Aí vocês vão falar, assim que vocês olharam o título, que expectativa vocês criaram dentro de vocês, tá? Já na C, vocês vão me falar se essa expectativa, ela foi correspondida, tá? Ou se quando vocês leram o texto, vocês imaginaram uma coisa e quando leram foi outra, tá bom? Agora, lá na 3, que é na página 12. Peraí, deixa a Pro só esticar a perna. Só um minutinho. Estiquei. Gente, tá fazendo frio hoje, hein? Quem aqui gosta de frio? Eu gosto de calor. Frio não é comigo, não. Vamos lá. Qual é o público que se destina a esse texto? Para quem que vocês acham que é esse texto? Que é para os vovôs, que é para as crianças, que é para os adultos, tá? E o que você considerou para dar essa resposta, tá bom? Aí vocês vão falar se é para criança, se é para vovô, se é para os adultos e por que você o que você considerou para dar essa resposta, tá? Para qual público que se destina, beleza? Vamos lá na atividade 4, na questão número 4. Vamos lá, releia essas frases do texto. Você já viu seu vovô jogando videogame? Se você já está pensando em desafiar os seus avós em seu game favorito, calma, nada muito difícil, certo? Já pensou? Logo em seguida, nós temos 3 caixinhas e vocês vão ter que colocar X na alternativa correta, tá bom? No texto, essas frases, vamos lá. Ajudam a criar uma proximidade entre o leitor e o texto? Se vocês acham que sim ou que não, coloca o xizinho, beleza? Sim para xizinho, se não, não responde nada. 2, segunda caixinha. Deixa o texto mais atrativo, pois estabelece um diálogo com o leitor? Se sim, vocês vão colocar o xizinho, se não, nada de xizinho. Terceira caixinha. Cria um distanciamento entre o leitor e o texto em razão da formalidade das frases? E aí, o que vocês acham que dentro do texto tem palavras muito formal? O que são palavras formais? São palavras um pouco mais difíceis, tá? Ou aqui nós conseguimos entender o texto normal, tá bom? 5. Releia o segundo parágrafo. Qual que é o segundo parágrafo? Se você já está pensando em desafiar seus avós em seu game favorito, calma, nada muito difícil, certo? Já pensou? Então, é assim, nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra essa expectativa, né? Logo em seguida ele fala, você já está pensando em desafiar o seu avô no seu videogame favorito? Aí a pessoa, sim! Aí, calma, não é bem assim, tá? Então, explique como isso acontece, tá bom? Então, vamos lá. Nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra essa expectativa. Explique isso. Tá bom? Nada muito difícil também. Logo em seguida, na questão 6, nós temos 8 parágrafos, né? E temos 8 caixinhas. Então, para vocês conseguirem responder essa questão, vocês vão ter que olhar no texto, tá bom? Vai fazer a leitura no texto e identificar os parágrafos. Aí vocês vão colocar primeiro B, segundo C, tá? E vai identificar o parágrafo e vai colocar a resposta para mim, tá bom? 7. O assunto apresentado nessa reportagem é atual e de interesse da sociedade? Justifique essa resposta. Vocês acreditam que esse artigo do texto é atual e desperta o interesse da sociedade, que somos nós, tá bom? 8 e a última, tá bom?
Em sua opinião, as reportagens podem mudar as atitudes, ou seja, influenciar o comportamento das pessoas? Justifique sua resposta, tá bom? Foi como eu falei, não precisa ser algo muito extenso, tá? Não é difícil, é só fazer a leiturinha do texto que vocês vão conseguir responder, tá bom? E qualquer dúvida, manda na plataforma. Beijo!